Bom dia, primeiro ano de História, então vamos fazer o segundo capítulo da apostila. Ele é bem pequenininho, sobre o Império Romano, tá? Então eu coloquei uma linha do tempo aqui sobre o Império Romano, as características, tá? O expansionismo, a queda, o cristianismo e o que vai gerar a Idade Média. Então Roma eram pequenas cidades-estados e com o tempo se transformou em um império, foi dominando as cidades vizinhas, dominando a região do Mar Mediterrâneo e se transformando em um império. Quando se transforma em império, há grandes modificações na sociedade. É fundamental criar mecanismos de coerção, ou seja, para manter a população e manter a sociedade em uma certa estabilidade. E essas modificações são grandes criações e tecnologias que chegaram até nós hoje em dia, grandes invenções. Por exemplo, o direito romano começa a existir, quem for fazer, querer ser advogado no futuro, vai ver que as primeiras leis, né, os primeiros códigos de leis são baseados no direito romano, porque o império era muito grande. Para administrar, precisava de leis rígidas, né, que abrangessem todo o Império Romano. Moeda, né, para facilitar as transações comerciais, né, porque o Império Romano vinha por toda a Europa, um pedaço da Ásia e um pedaço da África. Então tinha que padronizar as relações comerciais, né? Estradas para interligar as regiões, as diversas regiões, as distintas regiões do Império Romano. E o colonato, né, que é quando começa o sistema padronizado que vai levar ao feudalismo, que é quando as pessoas pobres trabalham para os donos das terras, emprestam sua mão de obra e assim começa a relação de servidão, né? O senhor da terra com os camponeses. Ainda não é a Idade Média, né? Mas já começa a existir essa relação de troca, tá bom? Então o expansionismo do Império Romano Roma deixou de ser uma cidade da Península Itálica e passou a ser um grande império que dominava toda a região do Mar Mediterrâneo, uma parte da Europa, da Ásia e da África, tá? Queda do Império Romano Ocidental. O Império Romano foi dividido em duas partes: o Império Romano Ocidental e Oriental. O Império Romano Ocidental ele acabou em 476 depois de Cristo e ele vai esse marco da invasão, da destruição de Roma, marca o final da Idade Antiga e o começo da Idade Média. Então, a grande ruptura da Idade Antiga para a Idade Média é a conquista de Roma, é a destruição do Império Romano Ocidental pelos bárbaros, pelos povos bárbaros. Quem são os povos bárbaros? Todos os povos que moram fora do Império Romano. Todos os povos de fora do Império Romano são considerados povos bárbaros, tá bom? A queda vai gerar o quê? Apenas um novo império, o Império Bizantino, o Império Oriental, que nós vamos estudar no quarto capítulo, tá? É um assunto mais para frente. Então, o fim de Roma marca o fim da Idade Antiga, em 476 depois de Cristo, tá? Cristianismo. O cristianismo, ele, como vocês sabem, né, a história do cristianismo, Jesus Cristo, os apóstolos, crucificação, alguns apóstolos depois da crucificação continuaram o trabalho de espalhar a fé, a religião e por aí vai, outros não, né? Então, o que acontece? Ao longo dos séculos seguintes, até 400 anos depois, o cristianismo foi se espalhando, principalmente entre as pessoas pobres, de baixa renda e os camponeses, porque oferecia aquilo que na vida elas não tinham, uma salvação eterna, uma salvação do espírito, ao contrário da vida de servidão ao Império Romano. Então, durante os 400 anos seguintes, o cristianismo se espalhou pelo Império Romano e começou a ser perseguido por alguns imperadores romanos, né? Então você tem as primeiras aberturas, tem o Édito de Milão e Édito da Tessalônica. Esse édito seria como uma lei. Então são as duas primeiras iniciativas que aboliram, restringiram ou diminuíram a perseguição do Império Romano com o cristianismo. Então o Édito de Milão permitiu o cristianismo. E o Édito da Tessalônica transformou o cristianismo como religião
oficial, tá? Então aí você tem o expansionismo, a queda, até o cristianismo. O que sobra do Império Romano para a Idade Média? A estrutura de dominação e principalmente a ruína das cidades e o início do apogeu do campo. O Império Romano ele era baseado nas cidades, mas com a sua derrota, a sociedade se volta muito mais para o campo. Após a vitória dos bárbaros, que é aqueles que moravam fora dos muros do Império Romano, a sociedade vai se voltar muito mais para a ruralização. E o cristianismo, óbvio, que é a base da civilização ocidental, tá bom? Então esse foi o capítulo 2, bem pequenininho, tá? Tchau!